Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que está em constante desenvolvimento, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ela que desenvolve pessoas, Rebeca Maia. E aí, Beca, tudo bem? Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Estava com saudade de estar aqui com vocês. Estou bem feliz. Exatamente. Hoje a gente vai continuar aí a nossa saga pela explicação dos talentos, os temas de talento da Gallup. Hoje a gente vai falar do talento desenvolvimento, mas antes disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, lembra aí de seguir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos, principalmente esse tema que acredito que muita gente que ouve a gente deve ter, ou pelo menos deve gostar desse tema, que é o meu caso, eu não tenho, mas gosto, admiro bastante esse tema, então vale a pena compartilhar. Também quero pedir para você considerar nos apoiar aí no apoia.se/TPS para garantir que esse podcast continue existindo. A gente tem tido bastante retorno positivo do podcast, de pessoas que vêm falar com a gente, vêm comentar. Então, quem gosta da gente, quem vem falar com a gente, considera aí se tornar um apoiador. Assim você passa a fazer parte aí do nosso clubezinho de pessoas que ajudam esse podcast a existir. E quero lembrar que lá no Apoia-se, você fazendo parte do Apoia-se, você pode pedir temas, né? Então, quando você pede temas lá no Apoia-se, a gente se vê na obrigação de gravar, até porque é um direito seu. Mas, caso você não seja um apoiador, não possa ser no momento, você também pode pedir os seus temas de episódios aqui do podcast e a gente vai gravar em algum momento. Foi o que fez a Aline Hilário. A Aline Hilário, lá no YouTube, ela segue a gente no YouTube, ela deixou uma mensagem lá pedindo pra gente gravar sobre o tema desenvolvimento. Então, E a gente ama, né, Rô? A gente ama receber esse gente tipo de mensagem, adora né? pedir, receber retorno, mensagens, é muito gostoso, então vai lá e coloca lá. E aí a Aline, a gente botou na fila, chegou a hora. Aí na hora da gente gravar sobre o tema que você pediu, então vai aí para você e para todos os nossos ouvintes. Bom, Beca, do jeito que a gente costuma fazer em todos os episódios de temas de talento, a gente começa com onde é que tá o talento desenvolvimento para você. O meu fica em 31º, 31 é o meu talento desenvolvimento. E o teu? O meu, inclusive, foi uma surpresa, né? Quando eu, contando já um pouquinho aí da minha relação com esse talento, né? Quando eu vi, eu acho que a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente espera que o desenvolvimento esteja entre os 10. Não sei você, mas eu esperava entre os 5. Eu também, aí eu não também. estava. Aí depois minha esperança era abrir os 34 e tá entre os 10. Não estava. E aí ele tá em 13º, né? É o meu talento ainda, né? De ponto, porque depois a gente vai aprender, né? E mergulhando, a gente sabe que não é até o 10, né? Até o meu aí é até o 12, 13 ali, né? Então ele é ainda um ponto forte meu, né? Um talento de apoio ali, né? Tá nessa transição. Mas é bacana que a gente, né? Na área de desenvolvimento e treinamento, a gente fica esperando. E aí é a primeira questão que a gente quebra, né, Rô? Que aí a gente vai falar também um pouquinho, a gente vai trazer um pouquinho do significado do Exato. talento, desenvolvimento, mas a gente espera porque a gente acha que o talento, a gente confunde muito a ação Isso. com o significado do talento. Então, exato. é E natural, esse é um exemplo clássico, né? É um exemplo Esse é um exemplo clássico. Exatamente. Então, o meu tá no Porque, por exemplo, eu consigo enxergar perfeitamente, Beca, qual o meu tema de talento que me fez querer desenvolver pessoas sem ter o desenvolvimento, que é o meu talento de significância. Sim, e você consegue ver isso em você? Qual é o teu talento que está relacionado com o desenvolvimento de pessoas? Total. Inclusive, quando a gente compara talentos aí, né? A gente vai comparar aí as semelhanças, é a excelência, né? Então, a gente pode trazer, inclusive, essa diferença entre o desenvolvimento e a excelência. E aí, foi duas surpresas no meu relatório. Primeiro, de não ter entre os 10 o desenvolvimento, e depois eu fui justamente em busca disso. Quando eu li meu relatório, a primeira busca que eu queria descobrir era qual era o talento que eu usava para a área de desenvolvimento. Porque eu falei, não, eu tenho certeza que eu sou para a área de desenvolvimento. Essa dúvida eu não tinha. Senão eu teria entrado em crise. Essa dúvida eu não tinha. E eu fui justamente como você trouxe. Qual é o talento que me leva a ir para essa... Como que
que eu uso para a área de desenvolvimento? E aí eu fui ler meus talentos, claro que sempre é uma dinâmica entre eles, né? Mas sempre tem um que prevalece. E aí, quando eu fui ler, era o excelência. E para minha surpresa, porque quando eu vi também o nome excelência, eu achava que a excelência era muito ligada só à qualidade, né? A questão também de melhorar os processos. Na verdade, não. Excelência é você enxergar os pontos fortes das pessoas. É você conseguir entender ali e trazer também um refinamento, um encorajamento para aquela pessoa poder também atuar. Então, eu percebi que Perfeito. é muito minha linha de desenvolvimento. Eu olho, Que consigo legal. enxergar o potencial daquele negócio, daquela pessoa, daquele líder, e eu consigo ajudar também ele a ser potencializado naquilo que ele já tem, olhando para os pontos fortes que ele Exato. tem. Então, é o excelência aí que é o maior, né, direcionador em relação ao meu desenvolvimento na ação. Então, é muito legal porque você falando me vem à cabeça aqui que eu também enxergo bastante o meu restauração como talento que me fez ir para essa área. Apesar de que eu descobri isso só lendo um livro específico sobre talentos de execução. Eu vou até deixar aí na descrição do episódio o nome do livro, que eu não lembro de cabeça agora. Eu acho que é uma oportunidade legal aqui, porque tem uma coisa que é muito difícil de explicar. Quer dizer, é até fácil de explicar, mas é muito difícil da pessoa que está recebendo essa explicação incorporar a explicação de fato. Tanto é que quando eu estou formando coaches lá no GGSC, eu não sei se na tua turma aconteceu isso, mas eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas às vezes chegam lá no meio da segunda semana de curso e ainda aí que elas vão entender a diferença entre ser e fazer. Né? Isso. Então, veja só, eu e Beca, nós dois somos da área de desenvolvimento, nós dois trabalhamos com desenvolvimento, nós dois somos felizes trabalhando com desenvolvimento, nós dois temos algum sucesso trabalhando com desenvolvimento e não temos o talento de desenvolvimento. Então, quer dizer, você não precisa ter um talento para fazer aquilo que aparentemente está relacionado àquele talento. Agora, é óbvio que quem tem esse talento alto vai usar ele para por exemplo, se eu ou a Beca tivéssemos esse talento alto, é óbvio que a gente ia estar usando ele no nosso processo aí de desenvolver pessoas, mas a gente não precisa disso, né? Eu costumo contar, Beca, nas formações, que tem um caso real que aconteceu na Gallup de um diretor de estratégia de uma multinacional que foi fazer coaching com uma coach da Gallup, fez o assessment e descobriu que o talento estratégico era o último talento dele, era o 34º. E aí Nossa, ele entrou, como você brincou aí, ele entrou em parafuso, porque ele falou, "Pô, eu sou uma fraude." E aí depois ele foi descobrir que não, que ele fazia estratégia com outros talentos. Então, antes até de entrar no assunto do tema desenvolvimento especificamente, eu acho que vale essa colocação importante aqui. A gente sempre fala isso, é difícil de incorporar, mas está aí um exemplo clássico de como dá para fazer determinada coisa que parece ser associada a um talento com outros talentos. Mas se você tiver esse talento, vai com certeza estar usando ele nessa coisa, né? excelente. É isso aí mesmo. Vamos começar com a descrição, tema, você tem aí? Amo, tenho sim. As pessoas, né, que têm esse talento de desenvolvimento são pessoas normalmente que são excepcionais em reconhecer e cultivar o potencial em outros. Elas identificam os sinais de cada pequena melhoria e obtêm satisfação a partir da evidência do progresso. Ótimo, aí tá um exemplo do porquê que eu não tenho esse talento, ó. Eu não treino pessoas para cultivar o potencial da pessoa, eu treino pessoas para corrigir o que ela não tá fazendo bem, que aí é Sim. o meu restauração, né? Eu não identifico sinais de melhoria facilmente. A minha filha já me cobrou isso algumas vezes, eu não percebi a melhoria dela nas coisas, eu só vejo a hora que melhorou muito, né? E para mim, essa satisfação a partir da evidência do progresso, não. Eu fico satisfeito por ter ensinado. Não se a pessoa progrediu ou não. Parece que o que eu tô falando aqui é feio, mas não é o meu jeito. Eu não tenho Não, é culpa o de ser seu assim. jeito. Sim, sim. Com certeza, com certeza. E eu indo já, né, para o conceito mesmo, né, e mergulhando no desenvolvimento, é muito, eu vejo, e aí quando você mergulha no talento, você começa a entender, né, que não é ligado, como a gente trouxe aqui, não é ligado só ao desenvolvimento de pessoas, mas é a forma como esse talento olha para o desenvolvimento das pessoas. E é muito ligado, porque eu vejo quem tem desenvolvimento são pessoas que normalmente têm paciência com os inexperientes.
Então eu vejo que o principal foco aí é a paciência. A paciência com quem está começando, é a paciência com quem ainda não avançou, quem ainda não cresceu. Como você trouxe aí, de perceber pequenas melhorias. Então, são pessoas ali que normalmente são, inclusive, boas com estagiários, com trainees, com pessoas que estão começando na carreira, inclusive, de ensinar alguém algo novo. Então, não necessariamente que a pessoa seja nova na carreira, mas que ensinar algo novo em alguma área. Então, por quê? Porque essa pessoa normalmente tem naturalmente uma paciência de também acompanhar o progresso, mesmo que ele seja mais lento. Então, eu acho que tá muito ligado a isso, né, Rô? E você sabe que você falando aí me veio uma coisa aqui na minha cabeça. De novo, eu vou me comparar bastante aqui, por não ter, eu acho que dá uma visão legal para quem tem. O meu objetivo quando tô desenvolvendo alguém é transformação e não progresso. Sim, Então, sim. quando você vê assim, igual você tá falando aí, né, de paciência com os inexperientes. Eu acho que essa paciência vem porque, principalmente quem é inexperiente, a pessoa que tá treinando esse inexperiente, ela vai enxergar pequenas melhorias. Sim, sim. Então, por exemplo, sei lá, eu tô pensando aqui quando eu dava aula de informática, né? Tá vindo isso na minha cabeça. Uma pessoa na época, hoje nem existe mais isso, a criança já nasce com diploma de informática, mas naquela época quando tinha que formar pessoas, então pegava lá uma pessoa que era super inexperiente, ela aprendia a mexer o mouse, já é um Sim, progresso. Então, sim, para quem tem verdade. o desenvolvimento, e eu tive vários professores que trabalharam para mim lá na minha escola que tinham esse talento, provavelmente, e o cara saía da sala assim, nossa, a Dona Maria conseguiu mexer o mouse. Ele ficava super feliz. Eu não conseguia enxergar essa felicidade. Eu tinha que ver a Dona Maria, tipo, eu tive um aluno meu de informática, um senhor de 80 e tantos anos na época, que eu fiquei feliz e esse senhor, ele tinha receio até de usar cartão de crédito em supermercado, ele tinha medo de ser roubado, né? E um dia eu cheguei na casa dele, depois de um tempo dando aula pra ele, ele tinha feito uma compra na internet, né? Essa transformação é que me agrada. O Excelente, pequeno excelente. passo eu às vezes não enxergo. Isso é muito interessante, Rô, que você trouxe, que é justamente trazendo o que motiva cada pessoa. Eu vejo que pela sua fala, né, traz muito o talento e significância, e a gente vê que o que motiva você é o impacto, é a transformação, né? Já quem tem desenvolvimento, o que motiva é o crescimento. E aí o crescimento, no sentido, às vezes, é um pequeno crescimento, como você trouxe também do mouse. Então, pequenos crescimentos. Então, a pessoa sair de um lugar para o outro. Não significa que ela se transformou, mas que ela cresceu de alguma forma. E aí, Muito comparando, bom. né? Acho que a gente tem 3 comparações aqui. Aí, olhando para o meu excelência, o que me motiva é trazer algo, um resultado de potência mesmo, de excelência, de qualidade, sabe? Quando eu É a vejo que pessoa alguém fazer bem feito. a pessoa fazer bem feito, e não só fazer bem feito, mas usar os talentos dela. O excelência está muito ligado a usar o ponto forte. Então isso é o que me motiva. Eu sou extremamente desmotivada quando eu vejo um potencial que está sendo desperdiçado. Olha como é interessante, né? O que me motiva é ver um potencial sendo utilizado, que é a excelência. Então isso no desenvolvimento eu uso muito isso. Poxa, eu uso de enxergar o potencial da pessoa e ajudar, através do processo de desenvolvimento, ela utilizar o potencial dela. Então isso é muito bacana, porque cada um tem uma motivação diferente. Então, ou seja, o seu talento, quem está ouvindo a gente pode pensar sobre isso. O que é que no seu talento traz esse processo de motivação? Até você que desenvolve alguém, o que é que te motiva nesse desenvolvimento? O que é que te gera essa vontade de fazer mais, de impactar novas pessoas, de desenvolver novas pessoas? Talvez não seja o crescimento, talvez não seja o potencial ou a transformação, mas seja uma outra coisa. Seja o resultado, seja a Exato. análise, sabe? Seja a tendência. Então, a novas ideias, né? O ideativo mesmo, às vezes o desenvolvimento vai ser através de surgir novas ideias. Então, cada um de nós existe a nossa forma de desenvolver e a nossa motivação, principalmente, né? E aí, nessa linha, né, a Gallup costuma trazer algumas frases famosas, citações famosas para cada tema de talento. E eu nem lembro se a gente já leu alguma aqui em algum outro episódio, mas essa do desenvolvimento me chamou muita atenção, né, que é uma frase do Goethe, que ele dizia assim: trate as pessoas como se elas fossem o que elas deveriam ser e você estará ajudando-as a se tornar o que elas são capazes de ser.
né? Então, eu acho que essa visão é muito legal. Trate as pessoas como se elas fossem o que elas deveriam ser, né? Essa visão do desenvolvimento de onde é que essa pessoa pode chegar, e aí eu já trato ela agora como se ela fosse quem ela vai ser lá na frente, e só o fato de tratar ela assim já vai fazendo com que ela vai se tornando capaz de ser aquilo que ela foi feita para ser, né? E acho que isso tem muito a ver com a visão de talentos da Gallup também. E aí, trazendo nessa linha ou dessa frase, todo talento traz uma contribuição, né? E a contribuição que eu vejo que o talento do desenvolvimento traz é justamente esse gastar energia para que a pessoa cresça. Então, e a energia ali, o compromisso é com o tempo, é com energia, é de colocar na agenda, é de trazer realmente esse tempo para que as pessoas, para investir no crescimento. Então, normalmente, a pessoa que tem desenvolvimento, ela vai ficar feliz de gastar tempo, de ter compromisso ali com o crescimento do outro. A minha esposa tem esse talento alto. Deixa eu ver aqui onde que tá o dela. É o quarto talento dela. Sim, A minha esposa é o sim. quarto talento. Eu tô falando isso porque tem uma coisa legal também do talento de desenvolvimento, que é quem tem esse talento odeia potencial desperdiçado, ver o potencial desperdiçado. E eu já notei isso na minha esposa, que é assim, ela acredita muito numa pessoa, que ela pode desenvolver, que ela vai ajudar, etc. Mas quando ela vê que essa pessoa não quer, essa pessoa quer jogar fora aquilo que ela podia ser, isso deixa ela irritada. Ela fica pessoalmente irritada, sabe? Então, acho que isso é uma coisa legal também para quem tá ouvindo e tem esse talento, é entender que essa necessidade de desenvolver o outro vai fazer com que você eventualmente se irrite com aqueles que não querem. A pessoa tem direito de não querer, Sim. né? Não quero. Eu tô aqui, tô bem, tô satisfeito aqui, né? Eu tenho um coach meu, Beca, que eu tô fazendo coaching com ele porque a diretora dele, né, a chefe dele, me contratou para fazer coaching com ele, para que ele possa um dia crescer e tomar o cargo da diretora, né? Quando a diretora subir, ele ocupar o cargo da diretora. E aí, na primeira sessão de coaching, eu perguntei para ele, né? Perguntei como é que você vê a sua carreira, né? Para onde você quer ir na sua carreira? E ele falou, então, cara, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ficar aqui. Quero ficar exatamente onde eu tô. E aí, isso... Eu tenho que ser sincero que isso também me incomoda muito, porque acho que por conta do meu significância, talvez, eu tenho esse negócio de querer crescer, impactar o mundo, e o cara fala, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu entendo isso. Não, ok, tá bom, é aí que você quer ficar, você quer ter sucesso aí, você tá feliz aí, ok, só vamos alinhar isso com a tua diretora então, né? Mas quando eu passei isso pra diretora, ela falou, ok, tá bom, então desde que ele não fique chateado quando alguém que tá abaixo dele passar ele pra tomar pra ocupar o meu cargo, tudo bem. Eu falei isso pra ele, ele falou, tudo bem, não tem nenhum problema com isso, eu tô feliz aqui, quero ficar aqui. Sim. Agora, se eu tivesse desenvolvimento, talvez eu tivesse me incomodado muito com isso, né? Total, né? Eu vejo muito que o desenvolvimento se incomoda, tanto da pessoa não querer. Eu me incomodo também, viu? Com excelência eu me incomodo também. Então, Porque exato, e isso exato. eu aprendi na minha caminhada também, Rô, assim, de não insistir quando a pessoa não quer, sabe? Porque tem isso também, tem um passo que é dessa pessoa, né? E aí, principalmente quando eu gerenciava equipes, né? Eu tinha que me policiar nesse sentido, porque eu enxergava o potencial daquela pessoa, eu dava todos os recursos para ela desenvolver, mas às vezes ela não queria. E eu tinha que respeitar esse movimento também dela de não querer, de ela estar bem onde ela estava, né? Então, é um aprendizado também. Eu acho que para quem tem excelência, para quem tem desenvolvimento, quem tem significância, né? Eu acho que é um aprendizado que todos que têm esses 3 talentos precisam ter, que é justamente enxergar, mas você perguntar. A pessoa quer, né? Aquele ambiente também suporta, porque eu já vivi isso também, numa situação que eu também gerenciava uma pessoa, de eu querer enxergar o potencial dela, preparar ela para crescer, mas o ambiente não suportar esse crescimento. E isso Perfeito. também desmotivar aquela pessoa. Então, ter esse cuidado também com o gestor. Aquele ambiente também suporta aquele crescimento. Então, porque não é só a pessoa querer. Às vezes a pessoa quer, só que aquele ambiente também não suporta aquele crescimento. E aí, trouxe, ao invés de motivação depois dela, desmotivou ela. Por quê? Porque ela se preparou, ela entregou tudo, eu entreguei tudo como gestora, mas o ambiente não estava preparado para aquele crescimento dela. E aí, ela foi procurar fora, depois conseguiu, né? E conseguiu voar mesmo. Mas assim, até
até ela encontrar uma coisa que ela pudesse realmente sair de onde ela estava, porque ela já estava num outro nível, ela se desmotivou por onde ela estava e que ela estava feliz. Então, é importante a gente também medir, ter esse alinhamento. Você como líder, você como gestor, você como desenvolvimento ali daquela pessoa. Às vezes você não é um líder, mas você desenvolve aquela pessoa. E também o ambiente e o ambiente daquela pessoa. Então, eu acho que esses 3 processos, eles são sabe? Senão a gente traz uma desmotivação num momento ali que não é necessário, né? Às vezes é ajuste mesmo de tempo. Eu gosto de sempre trazer aqui nos nossos papos uma visão para o pequeno, o microempreendedor, o Sim, sim. empreendedor individual, tal. E eu estava lembrando aqui na minha época de faculdade, o meu melhor amigo, ele tinha um trailer de lanche. E tudo que a gente aprendia na faculdade, ele tentava aplicar no trailer dele, né? E as partes que ele tinha mais dificuldade eram as partes relacionadas ao crescimento do funcionário. Por quê? Porque não tem para onde ir. Né? O cara é chapeiro, ele vai ser chapeiro o resto da vida se ele ficar ali. Esse meu amigo, ele não se incomodava muito com isso, porque provavelmente ele não deve ter desenvolvimento como um talento alto, mas para quem está ouvindo a gente e tem um pequeno negócio, por exemplo, tem muitos coaches que ouvem a gente e de repente tem lá uma secretária ou um vendedor que trabalha para ele, um parceiro, alguma coisa do tipo. Se você tem desenvolvimento ou se esse liderado tem desenvolvimento alto, pode ser que em algum momento isso incomode por conta de uma pequena possibilidade de desenvolvimento ali dentro da carreira. Mas é importante lembrar que o desenvolvimento não está necessariamente relacionado com o crescimento hierárquico ou com o crescimento financeiro. Né? Ele está também relacionado com o crescimento pessoal, com o crescimento de conhecimento. Então, se você olhar para os outros talentos dessa pessoa, por exemplo, se é uma pessoa que, como eu, tem intelecção, estudioso, input, às vezes o meu crescimento está relacionado à quantidade de livros que eu consigo ter acesso, à quantidade de oportunidades que eu tenho para discutir certos assuntos. Isso me faz me perceber uma pessoa em desenvolvimento. Né? E então é legal olhar para isso também, para como é que dá para crescer dentro do teu negócio, seja ele do tamanho que for, ou dentro da tua equipe, né? Então você pega um vendedor, às vezes dependendo, mesmo que numa empresa grande, às vezes o vendedor vai ser vendedor o resto da vida. O único caminho é crescer para, sei lá, gerente comercial, e às vezes o gerente comercial é o filho do dono, sei lá, então nunca vai sair dali, ou alguma coisa do tipo. E aí fica aquele negócio, então eu não vou me desenvolver? Não, você pode se desenvolver em venda, você pode adquirir outros conhecimentos, outras técnicas, vender outros produtos, se preparar para outra coisa. Né? Então, é legal pensar dessa forma também. Perfeito, Rui. E assim, e não necessariamente aquele vendedor tá querendo crescer para ser um supervisor. Não, às vezes ele quer continuar como vendedor, mas assim, é um investimento de crescimento realmente naquilo que ele faz, fazer melhor. Né? E quem tem desenvolvimento, a gente sempre fala aqui, né, quando a gente fala de um talento, que a gente precisa de um ambiente adequado para aquele talento florescer, né? Então, e quem tem desenvolvimento, ele precisa de alguém para investir. Então, é o que você trouxe. Então, se você tem um negócio ali, mesmo que seja um negócio pequeno, que não exista uma política ou até espaço para um crescimento hierárquico, mas existe para um crescimento de novos serviços, de novos processos, de otimização do que se faz, de conhecimento, como, né, o Ru trouxe. Então, assim, eu peguei mesmo um coach que tem desenvolvimento, que ele usava muito essa questão dos livros, né? Então, para ele, era necessário, em cada reunião que ele fazia, trazer algum tipo de conhecimento. E aí ele começou a gerar isso no time. Foi muito interessante, porque cada reunião, a cada semana, ele levava um livro que ele estava lendo, fazia um resumo bem rápido ali de 5 minutinhos daquele livro, ou seja, gerava conhecimento ali para o time e disponibilizava aquele livro para quem quisesse ler e na próxima semana entregasse para ele. E eu achei isso muito bacana, legal. Porque assim, o time não tinha, e depois foi um relato do próprio time, né, que o time não tinha esse desejo por leitura e foi desenvolvido isso através desse líder. Então, trazer desenvolvimento em diversos aspectos de conhecimento, de aprendizado de algo novo. Então, a gente ampliar realmente a visão de crescimento, porque às vezes quando a gente fala crescimento, a gente pensa só
no crescimento, né, de salário, no crescimento de cargo, e na verdade não é isso. Crescimento está muito maior, né? O aspecto é muito maior. Conectado com isso que você falou, eu ia comentar aqui justamente sobre como lidar, como quem tem desenvolvimento lida com aquele liderado, por exemplo, que não quer se desenvolver. E aí você trouxe já um exemplo muito legal, porque eu costumo dizer, aí entra de novo o meu talento restauração falando, né? Eu gosto muito de olhar quando estou trabalhando com um líder, por exemplo, eu gosto muito de olhar para o lado do que esse talento pode estar atrapalhando o líder, né? E tem um exemplo que aconteceu comigo, que é um paralelo aí do que eu quero usar aqui como case, que é o seguinte: eu tenho estudioso muito alto, né? E aí chega um dia minha filha para mim e fala: papai, eu não quero mais ir na escola, eu não gosto de estudar, eu não vejo sentido em estudar, tudo que eu tenho que aprender tá no computador, então eu não preciso ir na escola, tal, ChatGPT tira todas as minhas dúvidas e blá blá blá, né? E aí o que acontece? No passado, antes de eu conhecer essa metodologia, talvez eu fosse tentar convencer ela de que ela deveria ir na escola usando argumentos que são valiosos para mim, pro estudioso alto. Então eu ia falar aquilo que a gente sempre fala, que é, pô, aprender é legal, é importante estudar, quem não estuda não vai pra Pra frente. ela, Isso, não ia pra tocar ela em nada, não ia tocar em não nada, faz né? sentido nenhum, né? Sentido nenhum. Mas como eu já conheço essa metodologia e minha filha já fez o Clifton Explorer, né? Ela tem lá os talentinhos dela. Ai, que O que bacana. eu fiz? Eu peguei e adequei a visão de aprender para os talentos dela. Então, exemplo, minha filha tem um talento que para criança é o significância, mesma coisa que o significância. Ou seja, ela gosta de estar em evidência, ela gosta de ser vista, de ser notada. Então, o que eu fiz? Eu falei para ela: legal, ó, vamos pensar em formas de você ser notada na escola, né? Aí o que acontece? Minha filha, depois disso, né, já pulando para muito tempo depois, um ano depois, minha filha tá no site da escola dela, Ai, né, que tem a foto bacana. dela. Acabei de baixar agora uma foto dela no Instagram da escola dela, com um prêmio que ela ganhou de melhor aluna, não sei do que. Então, quer dizer, eu mostrei para ela caminhos que ela podia se colocar em evidência usando a escola. Ela vai amar estudar? Talvez não, mas ela vai estudar. Ela vai ir para a escola porque ela vai buscar isso. Então, trazendo esse paralelo para o desenvolvimento, olha que legal isso que a Becca colocou, né? Eu como líder com desenvolvimento e, de repente, um estudioso ou um input, eu poderia querer impor que o meu time lesse um livro, né? Porque isso é importante para mim e eu ia achar que era importante para eles. E isso não é legal. Mas também não é legal eu falar assim: ah, não, mas ninguém aqui gosta de ler, então deixa pra lá. Não, o que esse líder que está contando fez? Ele deu, talvez, motivos, ele encontrou os motivos que cada um tinha para ler. Então, sei lá, uma pessoa gosta de estar junto com alguém, então essa pessoa foi ler junto com aquela pessoa, com um colega. Outra gosta de falar em público, então ele leu e depois foi apresentar o livro numa reunião, sei lá, e no fim todo mundo tá lendo, É né? verdade, Então, eu verdade. acho que isso é legal. Quem tem desenvolvimento e se depara com uma pessoa que não quer se desenvolver, você não precisa tirar o time de campo, mas o caminho é: como é que essa pessoa se desenvolve? Como é que ela se desenvolveu na vida toda? E aí, de repente, você consegue fazer ela se desenvolver, né? Isso que você trouxe, Rô, foi uma dica de ouro, assim, né? No sentido de você descobrir a chave, né, do desenvolvimento de cada um. Isso é muito bacana, porque assim, gente, quando a gente conversa com todo mundo, todo mundo quer se desenvolver em algum aspecto. Eu até agora não encontrei ninguém que não pudesse. Às vezes não é a nossa visão de desenvolvimento, né? Isso, Não é a nossa isso. visão de crescimento, mas quando a gente vai, que é o que a metodologia dos pontos altos traz, é justamente você entender pela visão de talento e o filtro do talento do outro. Então, ao mesmo tempo que você vai colocar o seu talento a serviço do outro, como esse líder colocou, né, que, eu gosto de ler, eu tenho esse processo também de estudioso e desenvolvimento, eu coloquei ali os livros que eu tô lendo, eu trago um resumo, mas você pode, e aí eu ofereço para quem quer ler, ali você vai descobrir no time que também tem o mesmo interesse, né, por isso, mas pode ali você descobrir também, ok, tem uma pessoa que nunca se interessou, qual é o interesse dela? Que tal você gastar tempo também para Isso, descobrir o perfeito. interesse dela, né, qual é a chave do desenvolvimento dessa pessoa? É como você trouxe da sua filha, então será que é reconhecimento? Então isso é um motivador dela para se desenvolver? Então, é a gente descobrir os motivadores de cada um para o desenvolvimento. Exato. E você sabe, Becca, que eu fiz um processo de coaching com vários líderes de uma empresa
E para todos eles, ou para todos eles não, mas para vários deles, eu comentei sobre a importância de entender o que motiva cada liderado. E a imensa maioria nunca tinha feito isso, parado para conversar com os liderados sobre o que os motiva, e acharam uma ideia, assim, muito legal, e foram aplicar e tiveram resultados legais. Quer dizer, então, pô, olha que coisa simples, né? Sentar numa reunião e falar, pô, o que você quer? O que você gosta? O que você vem fazer aqui? O que te motiva? Você quer crescer no quê? Né? Sim, Tem como gente que vai faz querer diferença? crescer hierarquicamente, tem gente que vai querer crescer em dinheiro, tem gente que vai querer crescer em conhecimento ou em várias misturas disso. Quer dizer, é conversar, é sentar e conversar. Com certeza. Ô, Rô, indo aí, né? A gente falou aí de ambiente, a gente falou né, do que esse talento de desenvolvimento ama, odeia. E aí, indo pra barreira, né? Qual é a barreira que você vê, assim, em quem tem um talento de desenvolvimento? Você já... Quem você acompanhou, que você viu, assim, você... Legal. Ó, aqui a mais comum, e eu tenho várias histórias para contar, é a dificuldade de largar o osso, tá? É a dificuldade de aceitar que em determinada situação você não vai fazer alguém se dar bem ou, sei lá, enfim, numa determinada posição. É muito comum no mundo corporativo você ter um líder, por exemplo, que tem desenvolvimento e um liderado que, vamos entender uma coisa, nem todo mundo vai ter sucesso em todos os lugares, é isso que a metodologia fala, nem todo mundo vai ser bom em tudo. Então, às vezes você tem lá, sei lá, uma secretária, que ela não nasceu para ser secretária, ela nasceu para ser vendedora numa outra empresa, mas a vida levou ela a se tornar sua secretária. Então, vai ter uma hora que você vai tentar, vai ter uma hora que você vai ter que virar e falar assim, cara, tchau, vai ser feliz em outro lugar. E essa pessoa realmente está infeliz no teu, na tua empresa, na posição que ela está, e de repente vai ser feliz em outro lugar. Mas quem tem desenvolvimento tem uma dificuldade muito grande. Então, de aceitar que não vai corrigir, né? Não vai fazer essa pessoa crescer. E aí tem duas histórias que eu quero contar aqui que eu acho que exemplificam isso que eu quero dizer. Uma do mundo corporativo, uma na vida pessoal. Mundo corporativo, um gerente de uma empresa do ramo farmacêutico que veio fazer uma devolutiva do Clifton Strengths dele comigo. Ele tinha desenvolvimento alto, a gente falou dessa barreira e ele contou a seguinte história. Ele falou que ele não só tem dificuldade de mandar alguém embora, a chefe dele briga com ele porque está vendo que aquela pessoa tem que ser mandada embora e ele não tem coragem. Como um dia ele estava passando num corredor e ele ouviu dois pares falando sobre uma pessoa que um dos pares ia demitir. E ele entrou no meio e falou assim, dá ela pra mim, deixa eu tentar corrigir ela. Nossa, se eu não conseguir ainda foi em ali, né? X Ainda foi meses, ali. se eu não conseguir em X meses, aí você já ia mandar embora mesmo, eu mando, né? E ele conseguiu corrigir essa pessoa. Que Né? bacana, Então, que bacana. o final da história dele foi legal, mas poderia não ter sido. Ele poderia ter comprado um problema para ele, né? E então é isso. Então, uma das barreiras é saber a hora de jogar a toalha, de dizer, ó, não dá, fiz o meu possível. Essa pessoa não nasceu para estar aqui, nasceu para estar num outro lugar, paciência. Se eu sou humano pra caramba e quero ajudar, eu ajudo ela a conseguir um emprego em outro lugar, ajudo ela num processo de transição, mas ela não vai continuar aqui porque não dá mais. E na vida pessoal, Beca, eu encontrei duas pessoas já, pode ser só coincidência, a gente não tem nenhum dado disso, tá? Mas eu já encontrei duas pessoas que tinham desenvolvimento alto e que tiveram dificuldade de sair de um relacionamento amoroso por conta da crença de que eu vou fazer ele melhorar. Então, isso podem ser barreiras pesadíssimas aí do talento de desenvolvimento, né? Com certeza. Isso é muito forte por conta justamente do que a gente está trazendo. Como quem tem desenvolvimento, ele percebe ali pequenas melhorias. E aí, nesse último exemplo que você deu do pessoal, às vezes a pessoa dá um passinho de melhoria, mas não vai ser suficiente para mudar aquela relação. E aí... Traía ela com 10, agora trai com 9. Com 9, aí ela, pô, exatamente. tá melhor. Não, eu tenho um mês que trair, mas ainda continuo te traindo, né? Tipo, eu te traía toda semana, agora eu tô te traindo de mês em mês. Pô, melhorei. Só mês. E aí a pessoa diz, não, mas ele já teve alguma melhoria, né? E aí é um ponto que a gente precisa perceber, né? O que a pessoa está tendo de incremento é suficiente para continuar na relação ou no serviço. Então, assim, eu vejo que a principal barreira também de quem tem desenvolvimento é essa questão do tempo de decisão, desse time de decisão, sabe? Boa. Faz todo então, sentido. Assim, e a pessoa percebe
quem tem desenvolvimento sabe. Ela não é que ela não perceba. É muito interessante Às isso. vezes ela se incomoda por Às ser vezes ela se assim, né? incomoda por ser assim, mas ela não consegue tomar a decisão. Então, isso que eu vejo, assim, como uma barreira muito forte, que tá muito ligado ao que você trouxe, né. Então, ela acaba perdendo muito tempo com quem tem baixo desempenho, com quem não tem relações que não fazem bem, justamente porque elas sempre acreditam que não pode, eu posso ainda existe chance, ou então teve um pequeno avançozinho e ela retorna à esperança, então basta uma melhoriazinha que aí a esperança retoma, e é importante que se atue nisso, né. A gente, olha só, né? Um exemplo clássico disso, eu fiz coaching também com um diretor de uma empresa do mundo agro, que ele foi contratado pela empresa com o objetivo de vir corrigir um time que não estava performando. E aí eles tiveram que me contratar para ajudar ele a fazer essa correção, porque ele não conseguia desligar as pessoas que estavam atrapalhando na performance, né? Então, Exatamente. aí entra duas sugestões que eu quero dar para quem está ouvindo e de repente se pega nisso, né? Porque, veja só, a gente acabou de falar, às vezes a pessoa se incomoda de ser assim. E aí a gente vive dizendo aqui que você é assim e acabou, tá? Mas você não precisa ser assim. O talento de desenvolvimento, ele tem o lado bom, ele tem as varandas dele. Isso é um porão. Então, primeiro, você pode pensar no objetivo final, mas encontrar outros caminhos. Tá, meu objetivo final, que tá me fazendo manter essa pessoa aqui, é porque eu tenho dó de mandar ela embora e ela ficar desempregada. Então, que tal eu ajudar ela a se recolocar? Tá? Que tal eu ajudar ela a se recolocar, às vezes até dentro da própria empresa, numa outra área, que talvez se adeque mais ao estilo de trabalho dela, enfim. E a segunda coisa é, às vezes, uma parceria. Às vezes você encontrar alguém que tenha um desenvolvimento mais baixo e algum talento, por exemplo, de excelência mais alto, que consiga equilibrar isso e falar, não, ó, aqui deu, aqui vamos lá, tal. Então, por exemplo, quem é, de novo, trazendo para quem é pequeno, empresa pequena, às vezes um sócio que tenha um jeito diferente de ver as coisas, enfim, mas a gente tem que estar Ou às atento a vezes até isso. um Agora, coach, né, Rô, até um coach, um porque às vezes você coach, não tem um ótimo, sócio, ótimo, né, mas você tem ótimo, alguém ali, um mentor, um coach que vai te dizer assim: chegou o ótimo, momento de você já fez ótimo. isso e isso, ó, vamos parar pra refletir aqui, o que é que você já fez? Já fez isso, então agora qual é a decisão? Então levar esse processo de decisão, sabe? Exato. E aí, você falando de coach, olha só, eu comecei um cliente novo na sexta-feira e toda a primeira sessão de coach eu pergunto para eles, para os meus coaches, por que eles decidiram passar por um processo de coaching. E esse meu novo coach, ele deu uma resposta que eu adorei. Ele falou assim, não, porque eu sei que eu sou capaz de chegar onde eu quero, mas eu sei que com o coach eu vou chegar mais rápido, tá? Então, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, para quem tá ouvindo a gente, faça coaching. Confie em mim, faz coaching. Você vai ter resultado. E o que eu quero chamar a atenção é, tem muito coach que nos ouve. Faça coaching. Coaches, façam coaching. Então, por exemplo, eu sou um coach especialista em venda. Então, se você é coach, mas não está vendendo bem, você pode fazer um coaching para aprender a vender. Às vezes a gente acha que isso vai ser um demérito ou qualquer coisa do tipo. De jeito nenhum. Você vai se desenvolver. Você está usando a ferramenta que você vende. Então, considerem isso. Beca, para a gente encerrar, me fala uma coisa. Que dica você dá para quem tem desenvolvimento e está no papel de líder hoje? Como é que ele pode usar esse talento de desenvolvimento de maneira positiva? Que cuidados ele tem que ter? Enfim, que dica excepcional você pode dar para esse cara? Uma dica como líder, né, que você tem um talento de desenvolvimento, conheça a sua equipe, conheça o que a gente trouxe aqui, né, então mapeie a forma de crescimento da sua equipe. Então, qual é a forma que cada um tem de crescer? Porque se você quer investir no crescimento dela, então você não tem como investir, né, em toda a sua equipe de forma única. A sua equipe é singular, então use isso a seu favor. Então, mapeie a forma de crescimento da sua equipe e invista em cada um de forma específica. Isso vai fazer com que você tenha um crescimento mais rápido de cada um da sua equipe e traga aí a motivação do seu desenvolvimento, que é ver a sua equipe crescer. Então, eu daria essa dica aí do mapeamento de crescimento. E vou dizer uma coisa, mapeie significa pegar um caderno, abrir uma página, botar o nome de um dos liderados aqui em cima e anotar, escrever. Porque às vezes eu falo para coaches meus líderes assim, você sabe o que motiva cada liderado seu? Lógico que eu sei, eu tô sempre atento a isso. Aí eu falo, legal, então vamos lá, fala o nome de alguém aí que você lidera. Ah, a Rebeca, tá bom, o que motiva a Rebeca? Aí o cara trava.
Porque ele tem uma noção do que motiva todo mundo, mas ele não sabe exatamente o que motiva cada pessoa. Então, caderninho, CRM de liderado, E sabe? conversas, né, Rô? Conversas significativas. Não tem Isso. como você adivinhar sem conversar. Então, às vezes, a gente quer mapear só olhando. A observação é uma forma, mas não é a única. A gente precisa investigar, a gente precisa conversar. Às vezes, a gente tem algumas intuições, mas será que é verdade? Às vezes, eu acho que a pessoa aprende dessa forma, mas será que é isso mesmo? Só a pessoa pode dizer. Às vezes a gente tem ali, né, não tem como, a gente tem que ter conversas que façam checagem, então eu gosto disso, sabe. Eu tenho as intuições, mas eu quero checar, eu preciso checar como líder. Senão eu invisto achando que eu estou investindo e na verdade eu não estou investindo de forma Às adequada. vezes você vai se surpreender, né? Exatamente. E uma segunda dica, assim, pra gente concluir, Rô, nessa barreira, né, do que a gente trouxe aí do líder, eu vejo que esse é um ponto crítico. Se o líder, ele precisa tomar decisões no momento certo. Se ele não tomar decisão, ele perder o timing da decisão ali, é um processo que atrapalha muito a liderança dele. Por quê? Porque às vezes ele cuida de um, só que a equipe ali não tá sendo cuidada se ele não decide. Então, olhe de forma geral para sua equipe. E aí, o que ajuda muito é você estabelecer meta de resultado também. Então, um parâmetro de resultado claro, sabe? Para você saber se a pessoa está atingindo, não está atingindo. E o que Rô trouxe até, né? Faça um coach se precisar, faça uma parceria com o PALI que você precise, mas tome decisões. Não fuja das decisões que você precisa tomar, porque olhe para sua equipe, não olhe só para aquela pessoa. Às vezes você está deixando, né, de desenvolver a sua equipe como um todo. Eu já vi muito isso, a equipe ficar insatisfeita com o líder porque não tomou decisão, porque ele está olhando para um. Então olhe para sua equipe, né, nesse sentido, da decisão mesmo. Q09 fala exatamente disso, né? Que eu produzo mais, sou mais motivado, sou mais engajado quando eu vejo que todas as pessoas que trabalham comigo também são motivadas e engajadas. Por outro lado, se eu vejo que determinada pessoa não está produzindo, não está dando resultado e eu estou trabalhando pra caramba, isso pode me desmotivar. Então, o que a Becca está falando é, de repente, você como líder está insistindo demais numa pessoa que não vai produzir, que não vai entregar resultado, achando que está fazendo bem, só que você está desmotivando os outros 10 da sua equipe que estão trabalhando pra caramba para entregar, estão produzindo, estão se desenvolvendo e estão vendo você dar, de repente, a mesma atenção ou até mais atenção para alguém que não está entregando aquele resultado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Para você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela sua companhia, obrigado pela parceria. Lembre-se sempre da possibilidade de nos apoiar lá no apoia.se/TPS, assim você pede tema, vem gravar aqui com a gente, tem um monte de benefício que você pode ganhar, além de receber episódios com antecedência, chegar antes para você lá no Apoia-se os episódios. Mas, independente disso, se você não segue a gente, nos siga, compartilha, por favor, esse episódio, manda para as pessoas. Ano passado, a gente esteve entre os 5% de podcasts mais compartilhados no mundo. Tá chegando o final do ano agora, o Spotify vai mandar de novo. Não quero que vocês me decepcionem, hein? Quero ficar entre os 3%. Pelo menos 3, né, Rô? Pelo menos 3. 3 pessoas. 3 pessoas. Exatamente. Tá? Pra gente manter aí nossos números, tá bom? A gente se vê, então, na semana que vem para mais um episódio desse podcast que, sem sombra de dúvidas, quando você ouve, você se torna um pouquinho melhor durante essa semana. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.